Será que estamos ao vivo? O bom é que não deve ter ninguém nos olhando, então não tem como a gente saber. Estamos ao Não, vivo! apareceu ao vivo. Estamos ao Aê! vivo em mais um episódio do nosso Gurias Cast. O nosso segundo episódio, que dessa vez vai ficar gravado, então gurias não me xinguem. Semana passada foi só um Hoje vai ficar teste. gravado. Semana passada foi só um teste, por isso que não ficou gravado, mas agora vai. Então, nós somos as gurias do Gurias Cast e nós vamos ser gurias diferentes a cada semana, porque tudo depende, a vida adulta é muito complicada. Eu sou a Letícia, eu coloquei os nossos arrobas do Insta para vocês nos seguirem e nos amarem e nos mandarem sugestões de temas e dúvidas e dicas e coisas pra gente conversar e resolver. Temos aqui também a Adri e a Thalita. Digam oi, meninas. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês duas estavam semana passada com a gente aqui, né? Sim. Semana passada tínhamos também a Vitória, a Amanda, a Lídia, que estava aqui e sumiu. Daqui a pouco ela aparece. E as gurias todas vão nos ver, ou agora, ou daqui a pouco. Então, nosso tema da semana passada foi carência emocional. Quem viu, viu. Quem não viu, não verá mais, infelizmente. Mas, essa semana a gente resolveu falar de uma coisa mais leve. A gente vai falar de perrengues de morar sozinha. Perrengues, vantagens, desvantagens, dicas, conselhos, o que fazer, o que não fazer, como é sair da casa dos pais, que eu acho uma bênção. Assim, entre prós e contras, eu acho maravilhoso, assim, acho libertador. O que vocês acham, gurias? Vocês moram sozinhas, moram com os pais, com o cônjuge? Sozinha. Eu moro sozinha. Eu saí de casa deve ter uns quase 8 anos. Foi a maior loucura da minha vida, que eu não tinha R$ 1 no bolso e resolvi sair de casa. Não tinha nada e resolvi sair de casa. Não tem Vou como a morar gente sozinha. saber. Meu Deus. E Estamos realmente, ao vivo. assim, é muita coisa que a gente tem que parar pra pensar, analisar. Um episódio Principalmente do nosso planejar Guriascast, é nosso algo que não segundo pode ser episódio, que dessa feito vez vai ficar gravado, então gurias não me impensado. xinguem. Tem que Semana passada realmente foi só um Hoje teste. ter um vai ser planejamento gravado. Semana ali passada para foi só poder um teste, por acontecer e isso que não ficou acontecer da gravado, mesma mas forma. agora vai. Então, Eu moro nós sozinha somos- também hoje. Eu saí da casa dos meus pais com 23 anos para morar com o na época, meu marido. E hoje faz 2 anos que eu moro sozinha. Hoje eu acho que eu passo mais trabalho do que no início, quando eu fui morar com ele. Porque quando tu tem uma pessoa contigo, tem aquela. Claro, tu passa todos os perrengues iguais, né? Mas tu tem uma pessoa ali, né? Então tu sempre fica naquela. Ai, tem alguém junto, sei lá. Os dois pegam junto pra fazer dar certo. E agora sozinha é só tu, né? Então pra mim é uma experiência nova. Então às vezes eu fico naquela, né, meio, opa, meu Deus, o que eu faço aqui? Acho que hoje eu passo mais trabalho, digamos assim, sabe? Do que antes. Mas tudo é válido, né? Só vou dar uma interrompida porque temos de novo a Lídia de volta. Oi, amiga Lídia. Seja bem-vinda de volta. Oi, amiga Lídia. Ai, agora eu tenho que arrumar o ângulo da câmera, né? Porque, tipo, Aí, e agora eu vou Aê! abrir o teu arrobinha, que agora eu tô muito boa Entendi que nisso tá de muito transmitir, frio. gurias. Tá Já uma tá loucura. craque. Já tô craque, já tô botando até textinho nos lugares, tá uma loucura. Lídia, a gente tava conversando sobre morar sozinha. Tu mora sozinha, mora com os teus pais? Hoje eu não moro mais sozinha, porque eu me mudei, né, pro sul. Mas ano passado eu morava, fiquei uns 2, 3 anos morando sozinha. E agora muito tu bom. mora com quem? Agora eu moro com os meus tios, porque eu vim pro sul pra fazer uma mudança, né? Eu não gostava muito de lá, de onde eu vim, né? Não gostava muito de onde a Thalita mora, de Minas. Mas E você aí era eu de vim pra cá. Minas? Aham, eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte, uai. Uai. E onde tu mora hoje? Hoje eu Sim, moro em lembrei Santa aqui, tá Catarina. Eu vim pra cá Ai, adoro. tem
uns 4 meses já que eu tô aqui. E 4, tu tá 5 meses por aí. gostando? Bom, no começo eu tava gostando bastante. Só que agora eu tô gostando mais ou menos. Mas eu tô gostando. Melhor do que lá. Um pouquinho. Eu gosto do frio, né? Ah, por isso. Ai, Mas tô passando mal esses dias, tá muito frio. Eu não tô Se tu preparada. gosta de frio, toma então. É. E o que que vocês acham, gurias? Todas nós já saímos de casa. O que que vocês acham? Acho que eu não falei, né? Eu moro Não. mais ou menos sozinha. Agora eu moro com o meu tio, mas eu já estive morando sozinha, já estive morando com o meu ex e já estive morando só com o meu irmão também. Sem pai nem mãe, eu moro desde 2016. Desde então é perrengue atrás de perrengue, mas não tanto também, porque eu não pago aluguel, por exemplo. Eu moro na casa que era dos meus avós, então isso já é um grande Já alívio, ajuda. né? Isso ajudou bastante. Muito. E o que vocês acham que é a maior dificuldade, tipo assim, de dar o primeiro passo? Assim, quero morar sozinha. A coragem pra poder sair. Primeiro passo, é E verdade, é coragem. E grana, Eu né? acho que é porque eu ia dizer, Dinheiro. meu primeiro passo foi financeiro. A coragem eu o tinha, né? Mas o financeiro bolso é vazio. principal. Mas assim, o medo de não conseguir, de não É, dar certo, aí precisa de uma coragenzinha pra. isso. Porque que nem no meu caso, acho que ao menos que a da maioria, tá acostumada na casa dos pais, né? E casa de pai e mãe, tá? Tudo bem, tem às vezes. Chega a idade que tu fica de saco cheio de morar com teus pais. Mas casa de Chega. pai e mãe a gente sabe como é que é, né? Também tem muita regalia que tu sabe que tu não vai ter quando tu morar sozinho. Então, realmente, nesse sentido, a coragem precisa vir, né? Tanto que tem muita gente que eu já ouvi falar que tem dinheiro, foi morar sozinho e voltou para casa dos pais. Porque, né, Capaz. não sabe, não tinha isso dentro de si, não tinha tal da coragem. Ah, Mas que sim. nem no meu caso eu tinha vontade e a coragem, só não tinha o dinheiro. Também. Eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais. Então, assim, eu não saí de casa por não ter uma relação boa com eles. Pelo contrário, tenho uma relação ótima com os meus pais. Eles nunca me proibiram, assim, mais ou menos. Meu pai, ele tentou dar uma proibida ali quando eu estava com uns 17 anos, mais ou menos, porque a minha irmã, filha do primeiro casamento dele, engravidou com 17 anos. Então, aí a Ah, gente já tem outro assunto. E aí o meu pai me Aí proibia já de vou botar sair, de aqui nos fazer as coisas. tópicos de assunto. É. E o meu pai meio que me proibia de fazer as coisas e tal, dava meio que uma segurada. Mas a minha mãe sempre me ajudou e me apoiou muito. Quando eu falei, mãe, eu quero morar sozinha. A minha mãe, vai, minha filha, te apoio, te ajudo, tudo que você precisar, você vai dar tudo certo. E o meu pai, não vai dar certo. Ela vai voltar. Meu Nossa, pai que estava legal. apostando, o meu pai estava apostando que não ia dar certo eu morar sozinha e estava esperando que eu fosse voltar em menos de 6 meses. Bom, já tem quase 8 anos e tá tudo e não certo, eu não voltou. voltei. Ok, Pelo querido. contrário, meu pai. E aí, para coroar isso, eu comprei um apartamento na cidade dos meus pais. Então, assim, se eu voltei para o meu apartamento, não voltei para Amiga, casa dos meus pais. Ai, arrasou! adoro! Uau, amiga, arrasou. Que É bem isso. linda! Muito bem. Eu acho. A gente tem até uma das gurias que queria participar hoje que tá nesse perrengue de quero sair de casa, mas meus pais não me apoiam, eles acham que eu sou criança, que eu não vou conseguir. E aí ela até me chamou semana passada e ela disse assim: Ah, eu quero sair de casa semana que vem. O que eu faço? Eu digo, amiga, assim de soco, fala com eles, né? Ah, mas eles não vão me apoiar, não sei o que. Eu digo, olha, é uma conversa que tu vai ter que ter, sabe? Não adianta, infelizmente, tem que botar a cara a tapa. Eu disse, tu tem dinheiro, tu trabalha, tu é independente financeiramente? Sim, eu sou. Então, não tem o que fazer, eles não podem te prender em casa. Mas aí acabou que ela desistiu por enquanto, disse que vai deixar mais um tempo. E eu disse, então aproveita e vai falando aos pouquinhos. Eu gostaria de sair, tô pensando em sair, o que vocês acham?
Eu Sei lá, comecei né? com isso, com tô pensando. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, estou pensando em sair de casa. Aí ela falou, vai para onde? E eu morava, a minha família é de uma cidade que fica ao lado de Belo Horizonte. Eu falei, eu vou para a capital, né? Eu quero ir para uma cidade maior, já que eu trabalhava e estudava aqui, eu tinha uma questão de trajeto que era muito difícil. Então, o meu primeiro argumento com os meus pais foi eu estou indo para estudar, trabalhar, realmente foi isso mesmo, o intuito foi esse, para eu não ficar tão cansada. E aí a minha mãe de cara já comprou a ideia e meu pai foi isso aí mesmo, que apostou lá, que apostou dinheiro, inclusive, acho que com a minha irmã, que eu voltaria em 6 meses. E eu não voltei, inclusive. Perdeu. Perdeu o dinheiro. Mas que absurdo, pelo amor de Deus, eu tô muito chocada com isso. O meu pai, gente, ele é um amor. Amo meu pai de paixão, de verdade. Amo muito. Mas. Mas o meu pai, ele é um cara que, nossa, ele para te desanimar é assim. E realmente, quando eu comecei a trabalhar, tipo, meu primeiro emprego foi com 14 anos. Eu fui ser menor aprendiz, o meu pai não queria. E ele falou com a minha mãe, não vai dar certo. Muito pessimista o meu pai. E eu fui, fiz, deu tudo certo. Meu pai não queria que eu fosse trabalhar cedo. Eu acho que é muito da cultura machista, né? Meu pai Pode ser. é muito machista. Então, primeiro, ele já achava que filha não tinha que morar sozinha. Então, para mim, isso foi soou meio como Ah. machista. E eu falei para ele, eu vou te provar que não. Que sim, eu posso morar sozinha, eu posso ser bem-sucedida e eu posso ser muito feliz. E ele falou: Ah, mas você vai precisar da tua mãe. Eu falei: Não, eu não vou, ela me ensinou tudo. Eu sei fazer tudo. Eu não vou precisar dela. E realmente não precisei. E aí a gente entra num assunto que é tipo: o que a pessoa vai precisar para poder morar sozinha. Exatamente, Primeira era coisa, isso ela que eu tem que ia ficar falar muito agora. esperta. É, E o tem que que que. ficar muito esperto porque tem muita coisa que a pessoa tem que aprender a fazer, porque, tipo, você vai sair, por exemplo, você vai sair da casa dos seus pais, onde você tem casa, comida, roupa É. lavada, às vezes até passada, para administrar isso tudo sozinha. Então, se você não tirar a carne do congelador, meu amor, você não vai comer, Exatamente. né? Se você não comprar, meu amor, você também não come. Então, é Mas eu basicamente acho. isso. Uma coisa que eu tava conversando, porque assim, eu fui conversando agora com várias amigas, vários amigos, várias pessoas. E aí uma coisa que uma das gurias me disse que eu achei muito verdade, assim, porque tipo assim, o comer, a gente se vira, sabe? Ou, sei lá, limpar banheiro, alguma coisa assim, ok. Mesmo quem não sabe acaba aprendendo. Mas tem coisas que a gente não se dá conta. Quando a gente vai, tipo, fazer as contas, por exemplo, no financeiro. Ah, eu tenho que pagar aluguel, condomínio, água, luz e internet. Cara, tem gás, tem IPTU, que mesmo que tu alugue tem que pagar também. É. Aí tem comprinhas pequenas que tu vai ter que ir fazendo, que tu não te dá conta. Ou então a questão da quantidade também, tipo, quando eu morava com a minha mãe, nós éramos em 4 pessoas, às vezes 5. Aí era comida para um batalhão, aí cada vez que ia no super era quilos de carne, era um monte de cebola, era um monte de coisa. Aí agora é só eu e meu tio, só eu e mais um. É muito menos comida, então se eu compro muita cebola, se eu compro muito alface, estraga, porque a gente não come e Traga. aí vai fora. É. Então, são detalhes. Ou tipo assim, quanto tempo dura uma pasta de dente? Sabe, eu tenho que comprar em todo rancho, eu tenho que comprar todo mês, eu tenho que comprar 2, eu tenho que comprar 5. Quanto dura uma pasta de dente, sabe? Só pra mim. É, esse tipo de situação eu passei no início, e no início eu gastei muito dinheiro porque eu não tinha ideia das medidas. Eu Eu não também. sabia. Eu Eu comprava estraguei três. comida. Também. Nossa, muito. Alface, couve, essas coisas, verduras de É. folha, Coisas assim. não dá para você comprar sempre. Então, eu sempre falava assim: eu vou comprar essa semana, por exemplo, eu vou comer alface, aí eu sempre lavo, higienizo as folhas, e eu peguei um truque que eu vi na internet, que é uma coisa que ajuda a gente bastante, que é de colocar a folha com papel toalha e tal, e aí a folha sobrevive por mais uns dias. Mas não vai durar muito também, não, tá, gente? Porque uma hora o negócio vai embora. E E tem que aí, fechar num aí potinho, né? você Não pode pegar ar. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Exatamente, tem que estar bem vedado, não pode pegar ar.
E aí sim a folha de alface vai durar, vai ficar linda, perfeita. Mas no início eu não sabia disso. Então eu deixava aquela folha de alface lá, ela já estava derretendo na geladeira. Horrível. E Sim, quando eu. eu não lembrava dessas coisas, sabe? Eu lembrava que a É. minha mãe me ensinou a comprar abacaxi, a comprar, tipo, quiabo, comprar cebola, essas coisas a minha mãe me ensinou, limão, ela me ensinou a comprar essas coisas. Mas sobre esse negócio aí da durabilidade das verduras, não, e eu perdi muito. E aí eu aprendi a sempre fazer lista, que eu acho que é uma coisa muito importante, gente, para ir no supermercado. Faça lista. Quando a Mas gente não faz lista, Ah, tu você pega todo o volta sempre mercado. esquecendo uma coisinha. Uma É. coisinha sempre fica pra trás. E é uma coisa muito importante, sempre assim. E tu compra o que tu não precisa. Comigo é Exato. assim. Eu compro Se muita eu coisa que eu não preciso. não faço lista, eu Sim, a vou gente- no mercado, levo o mercado todo, menos Exato. o que eu precisava. Daí quando eu chego em casa, eu vejo que eu não comprei aquilo que eu precisava e comprei o mercado todo. É bem isso mesmo. Já aconteceu isso comigo. E aí eu comecei a fazer lista e assim, as meninas já sabem, algumas, né, as gurias, que eu sou a rainha da organização, gente. Eu adoro organizar, planilhar, é comigo mesmo. E aí eu Nossa comecei a organizer da organizar vida. essas coisas. Eu sou a rainha da planilha. Comecei a organizar essas coisas e comecei a perceber, tipo, eu comprava uma abobrinha. Quanto tempo ela estava durando? E aí eu comecei a ficar mais esperta com relação à alimentação. E aí eu vou ao sacolão a cada 15 dias hoje, eu não compro mais toda semana, não tem essa necessidade, 2 vezes no mês, porque as verduras elas têm uma durabilidade também na geladeira, né, gente? Sim. Então não dá para você encher sua geladeira de coisas. Compre sempre o básico. E sim, se você é só você sozinho, nossa, aí você compra o básico do básico mesmo. Primeiro compra o que você saiba fazer. Não compra nada que você, eu vou aprender a fazer isso. De cara, não faça isso, porque você não vai fazer. Você vai deixar a verdura morrer lá na geladeira e vai gastar dinheiro, que é uma coisa que aí realmente não dá. Então, eu sempre verdade. falava para meus amigos que iam morar sozinhos: macarrão, tapioca, pão. Sim, é a base da cadeia alimentar de quem tá morando sozinho. Aí, carne praticamente. moída. Carne moída é gente. vida. Gente, Ovo. carne moída e frango sempre é o que salva. Gente, não sou fã de carne moída, mas frango sempre salvava. Gente, sério, eu faço tanta coisa com guisado, assim, ó. É absurdo. Nossa, eu não sou fã de carne moída, detesto carne moída. Não que eu não goste, é gostoso, eu como se tiver. Mas não é uma coisa que eu faria, eu enjoei de tanto comer. Ah, sim. Não como mais. Ok, não, aí tudo bem. Nós temos muitos internautas hoje, gurias. A gente tem muito espectador, a gente é muito famosa. As gurias estão pedindo. As gurias estão pedindo histórias engraçadas. É a Thalita que tem um monte de história, né? Ai, eu tô curiosa pelas histórias da Thalita. Então vamos. Hora da historinha. Eu tô rindo aqui que eu tô vendo. Eu tô vendo os comentários. Eu subi aqui, eu vi o comentário do Túlio falando que, tipo, no primeiro mês a comida estragou realmente. Pouca coisa mesmo que tem que comprar, gente. E armazenar. Aprenda a armazenar as coisas. Sabendo armazenar, com certeza vai durar mais. E assim, Amanda, pique em salsinha e congele, recomendo. Isso aí É minha mãe faz. A minha mãe Uma também coisa que eu faz, gosto- picar a salsinha. Uma coisa que eu gosto de fazer é comprar fruta, tu tira já a polpa dela, do que seja, e congela pra fazer suco durante a semana, que aí não estraga. Sim, eu faço isso muito com maracujá. Adoro fazer isso com maracujá e abacaxi. Eu acho Eu não sou adulta o suficiente pra fazer essas coisas. Eu tô saindo da adolescência ainda, nesse quesito. suco de caixinha. Como eu não tomo refrigerante, então é só suco natural. Que eu Sim. também não tenho costume de comer fruta, eu não pego pra comer. Eu como, mas não pego pra comer. Então, se deixar, estraga. Aí eu tenho que congelar tudo assim pra poder fazer suco. Gente, vão lá contar a história, né? Ai, meu Deus. Causos de Thalita. Então, eu vou contar do primeiro lugar do segundo lugar que eu fui morar. Primeiro eu fui morar com uma amiga, e até que deu certo até uma parte. Mentira, deu mais ou menos certo. A gente tava morando junto, dividindo as despesas, eu e ela, tudo certinho, dando tudo bem. Até que ela resolveu voltar com o ex dela, o ex-noivo dela, e não me avisou.
E aí, um belo dia, eu Nossa. saí para um feriado, fui para um sítio com os meus amigos pro feriado. Então, bebi, diverti o final de semana inteiro, não tava nem aí para pensar. Quando eu cheguei na casa, eu abro a porta, eu me encontro um cidadão de samba canção andando pela casa, e eu dei um grito. Falei, quem é esse homem? Porque eu nem sabia quem que era o cara. E aí ela saiu do banheiro e falou, ai, amiga, tudo bem? Esse aqui é o fulano. Aí eu, ah, mas quem é o fulano? Na Aí ela maior falou, cara de pau. aí ela falou, é o meu ex, tal, a gente tá conversando e tal. Aí eu, ah, tá. Entrei pro quarto, fechei a porta, falei, não acredito. E aí ela virou pra mim e falou que eu acho que a gente vai voltar. Eu falei, ah, e aí? Aí ela falou assim, ah, eu não sei como é que fica. Você tem algum problema se você continuar morando aqui? Eu falei, claro. Como que eu vou morar com esse cara? Que eu nem conheço esse cara. E aí ela falou assim, não, amiga, mas aqui é de boa, ele é um amor. Eu falei, o cara tá seminua na sala. Ele não tem como fazer isso. Eu peguei as minhas coisas e vazei, não quis ficar lá. E aí eu fui morar com uma amiga minha numa república. Foi minha primeira e única experiência numa república e última, e eu não recomendo pra ninguém, tá, gente? Então, Quanto assim, tempo tu morou numa república? foi quanto tempo que eu suportei morar numa república, pra ser mais exato. Eu já pensei em morar em república, mas eu não tive Aí eu, Não coragem. dá, eu não gente. conseguiria. Vou elencar Eu- os motivos porque não dá. É assim, é um negócio que é muito complicado. É só se você estiver numa situação familiar que não tem para onde ir, que assim, a grana tá muito curta, aí tudo bem. Mas eu acho que agora, assim, você vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro, esse tipo de situação, de local, não te cabe mais. Você vai começar a ver coisas ali que você vai querer sair correndo. E é o que acontece. Eu fui morar num imóvel no centro de Belo Horizonte. Era um apartamento gigante, ele tinha 6 quartos, um apartamento muito grande, e só alocava para meninas. E eu e uma das minhas melhores amigas de infância, a gente foi dividir uma suíte. E essa minha melhor amiga era maluca, saía com os caras aí saía com os caras que ela conhecia. Cada semana eram uns 3, 4, né? Hoje eu nem julgo, né? Então. Aí Não julgo. Deixa assim. a minha amiga tava sempre saindo e voltando de madrugada. E eu sempre estava em casa lendo, bonitinha, não fazia nada. E aí a gente começou a perceber algumas coisas estranhas nesse apartamento. Primeiro de tudo, que a mulher que fazia a limpeza, que cuidava lá do apartamento, fazia a limpeza, ela adorava entrar nos nossos quartos e eu falava, não, meu quarto deixa que a gente limpa. Ela adorava entrar lá. E aí, o que começou a acontecer? Começaram a sumir coisas no apartamento. Começou a sumir Eita. perfume, creme, roupa, comida. Aí começou a sumir comida. E aí uma das meninas armou um barraco e o que aconteceu? Baixou uma viatura da polícia no apartamento porque tinha sumido um pote de Nescau. Nossa, Ai, não julgo. Tá, eu não julgo. um pote de Nescau. Ok. Gente, Eu É posso motivo de polícia agora. eu tô deu chocada. polícia, tá? A menina armou um barraco e aí chamaram a polícia. E aí não chegou nenhuma viatura. Chegaram 2 viaturas para acudir a Vanessa na época. Ela estava muito nervosa. Eu estava chegando da academia, vi aquela confusão. Falei, gente, o que aconteceu? Aí o porteiro falou assim, aqui, é lá no seu apartamento. Eu, Meu meu Deus. Deus, o que aconteceu? Aí eu subi, cheguei, tava lá, tipo, as meninas, uma segurando briga, o policial segurando a menina, tipo assim, um barraco Gente, filme generalizado total. por causa de pote de Nescau. Tudo bem. Aí Ai, o muito pote de bom. Nescau, ok, tudo bem. No outro dia mesmo, as meninas começaram a brigar porque tinha sumido miojo. E aí começaram uma guerra por causa do miojo. E eu Ai, falei, e gente, o eu não miojo tenho é paciência R$1, né, pra essas gurias? coisas. Tipo, miojo. Não, sabe? lá é 99 centavos, tipo, 70 centavos o miojo. É coisa barata. E aí, aí o negócio começou a ficar feio. Aí teve um dia, um sábado à noite, que eu saí, eu tava solteira, e aí saí com o cara, me deixou em casa, eu voltei cedo. E eu tava na janela, assim, o apartamento tem uma vista bem legal do centro. Eu tava na janela, tipo, pensando na vida, olhando assim e tal. E do nada chega uma moça de um outro quarto, que é novata, eu nem conhecia, e ela chega com um olho, tipo, desse tamanho pra mim e fala assim, você viu? Aí eu, viu o quê? Ela falou,
você viu o vulto ali? Aí eu, que Ah, vulto? não. Aonde? Ui, Ah, eu ia embora. Isso era eu umas também. 11 horas da noite, gente. Essa menina começou a gritar que disse que tinha alguém perseguindo ela dentro do apartamento. E o apartamento estava praticamente vazio. As meninas, no final de semana, iam para a casa dos pais. Ah, Deus Então, me o livre. apartamento estava vazio. Estava eu, mais essa moça e mais uma outra moça que estava dormindo lá no outro quarto. Eu tive que acordar a moça e falar assim, Lani, vamos ver se tem mais alguém aqui, porque essa menina não para de gritar que tem alguém aqui dentro, Meu tem mais Deus. alguém aqui. Aí a gente saiu procurando o apartamento inteiro, olhando tudo, tipo, não, olha aqui, não tem ninguém. Aí essa moça cismou de subir no parapente da janela do 8º andar Pra e falar quê? assim que Pra ela ia quê? pular, porque essa pessoa não estava dando paz para ela. Ai, E aí eu e chama a um Lani, padre, um eu, exorcista. exatamente, a intenção era essa mesmo. Aí eu falei assim, gente, o que a gente vai fazer? Aí eu falei com a Lani falou assim, vamos levar essa menina para algum lugar, falei com uma sessão de descarrego, né, alguma coisa assim. E a moça tentou pular, inclusive, para falar a verdade, ela tentou pular, a gente segurou ela. E aí eu tive que chamar a dona do apartamento, porque ela era menor de idade e a gente ia ter que chamar os pais, enfim. Nossa, que função. Muito. E aí, quando essa moça foi embora, os pais vieram para pegar as coisas delas e aí os pais contaram que ela tinha problemas psiquiátricos, né? Ela estava morando num imóvel com muitas meninas, ela tinha alguns problemas psiquiátricos, inclusive ela já tinha saído de outro lugar que ela morava por problemas também. Aí eu falei, olha, Nossa, pai, Meu que Deus. legal, né? Então, eu acho que seria bom ela voltar para casa, né? Eu acho que seria como é que interessante ela eles voltar deixam, né, pai e causa mãe? porque essa moça precisa de ajuda. Ela não precisa estar aqui na República. Não é porque a gente colocou ela numa República para ela conviver com mais pessoas. Vocês Ah, estão piorando a situação da moça, né? Vocês poderiam levar ela para, sei lá, para um médico, né? Que seria Gente, pelo melhor. amor Melhor de do que gente. Deus. Um E aí psiquiatra, deu um esse problema. terapeuta, né? Vamos. Exato. E assim, entra numa questão que, assim, a gente não sabe as pessoas que estão morando com a gente. Isso aí é total. A gente não sabe as pessoas que estão morando conosco. E aí, eu tive, nesse apartamento que eu morei no centro, eu tive um monte de problema. E aí começaram a assumir as minhas coisas. Então, assim, eu tenho muita maquiagem, eu tenho muito perfume, e as minhas coisas, eu sei que eu tenho preço mais alto, eu gosto de coisa boa, trabalho muito para isso. E aí Rica, né? começaram a Rica, assumir as né? minhas coisas. Aí a barraqueira que existe em mim baixou, porque eu falei, eu não tenho condição. Eu tava calma até cair no meu colo. Agora, na hora que o negócio foi pro meu lado, eu já comprei. Aí eu fiz um boletim de ocorrência, porque, tipo, sumiu um perfume de R$ 500, o perfume Uh, desapareceu. Sumiu Deixa um eu fazer perfume um de 500 parênteses. reais. Tu tem um Aí eu perfume tinha de 500 comprado. reais. 500 reais num Oi? perfume. Assim. Sim, eu gosto. Tá bom. Não julgo. Se eu tivesse, eu Eu compraria gosto. também. Aí eu tinha acabado de comprar o perfume desapareceu, com caixa e tudo, sumiu tudo. Cremes, aí o shampoo da minha amiga sumiu. Aí, nossa, até tipo, shampoo. shampoo, tipo, o shampoo dela de cabelo loiro, que era o shampoo mais, mas era o shampoo mais claro. Ah, tá. Aí sumiu o shampoo dela. E aí começaram a sumir um monte de coisa. Aí o que, que eu fiz? Eu fui na loja de material de construção, comprei umas correntes gigantes com cadeados, Tá certo. coloquei nas portas de todos os armários. A dona do apartamento veio armar um barraco comigo, falando comigo que desse jeito eu estava incentivando as outras meninas a fazer isso também. Aí eu falei, todo mundo, gente, faça isso também, porque senão vocês vão querer sair daqui, que é o que eu tô querendo fazer. E aí essa mulher armou um inferno para eu sair de lá. E aí, no final de semana, eu virei e falei, gente, eu não aguento mais, vou morar em outro lugar. Vou morar em outro lugar? Vou morar em outro lugar. Fui indicada para morar com uma moça, e aí, mais um problema, né? Acho que eu sou um imã para problema, porque não é possível. Fui morar com essa moça, e essa moça falava que não podia entrar rapaz na casa, não podia entrar homem, Esse é namorado, noivo, outro nada, tópico que eu vou puxar depois. Mas aí, tá? Eu conta, já ouvi conta. dizer que na República realmente não pode Uhum. entrar homens. A maioria das repúblicas tem regras, por exemplo, repúblicas de meninas, porque tem república mista, né? Nesse prédio onde eu morei, no centro, tinha república mista, que aí, tipo, era meninos, meninas, todo mundo morando junto.
Geralmente, próximo à Universidade Federal, assim, geralmente tem muita república assim, mista. Mas essa Inclusive, república era regra não entrar homem. inclusive, uma das minhas amigas, a Tamara, que colocou aqui no chat em algum lugar, ela conheceu o noivo dela numa república. Eles primeiro eram colegas de república, começaram a namorar, aí eles foram morar sozinhos e aí agora compraram seu apartamento e são noivos. Ai, gente, Dá que certo. legal. E, inclusive, deixo registrado aqui, Renan e Tamara são o meu ideal de casal. Renan e Tamara, Milena e Alex. São os meus 2 casais de amigos que são assim, ó. Meu ideal da vida de casal é esses casais. Ai, que fofo, gente. Não, é legal ouvir isso. Porque geralmente a imagem que vem de república é muito de bagunça. E assim, algumas são, mas não são todas. Não, eu Sim, lembro tem que... algumas. Fala. Posso achar? Eu lembro que eu convivia bastante com eles quando eles moravam lá ainda e era super organizado. Eles tinham até um cachorro. Que alguém apareceu um dia com um cachorro e todo mundo adotou. E eu lembro que tinha toda a questão das prateleiras e da geladeira, era tudo, cada um com a sua organizado. altura, tudo super organizadinho, assim, era bem legal. Claro, é aquela coisa de sempre, né? Tem que fechar a energia, não adianta. Tem que ser todo mundo na mesma vibe, todo mundo respeitar as regras. Mas é possível que dê certo. Ah, não, eu acho que é regra, tem que ter regra. Se não tiver regra, não tiver organização, o negócio não funciona. E nessas repúblicas, essa república que eu morei, essa foi a única república mesmo. Todo mundo, lá tinha umas canetinhas e aí você marcava a inicial do seu nome nas coisas. E cada uma tinha uma prateleira onde ela guardava ali os seus alimentos. E foi ali que o Nescau sumiu, entendeu? Então não tinha, era organizado, mas alguém agiu de má fé e surrupiou ali um pote grande de Nescau. Ah, não, mas aí é sacanagem, pô, e Nescau é caro. Nescau não é, caro. não Nossa, é qualquer a menina coisinha, chorou. entendeu? Eu cheguei, tipo, o que tá acontecendo aí? Ela chorando. O Nescau, tá ali, o Nescau. Que Nescau, gente? Ela falou assim. E eu cheguei e disse assim, o problema é que eu olho às vezes com uma cara de deboche, mas é a minha cara mesmo. Aí eu, que Nescau? De quem? Aí ela falou, Nescau, chorando. Eu falei, gente, e a polícia tá fazendo o quê? Eu fiz um boletim de ocorrência. Não vai roubar as minhas coisas, porque hoje é o Nescau. Amanhã é o meu dinheiro. Amanhã é o meu perfume de R$ 500. Assim E foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Eu fiz o BO e não aconteceu nada, né? Eu saí de lá e ficou tu nunca por isso nem mesmo. desconfiou de quem pudesse ter... Sim, a gente... Aí ficaram outras meninas lá depois. A minha amiga ficou lá depois. E ela teve um creme de corpo também, que não era barato também, que foi surrupiado ali, roubado ali. E ali, ela estava na cozinha um dia, a dona do apartamento chegou, ela sentiu o cheiro do creme dela. Ai, era a dona do... Meu Deus, o negócio era muito mais embaixo. Será que era a dona que tava roubando tudo? Bom, gente, que loucura. Por isso que ela ficou brava, Ela que tu tinha colocou colocado cadeado em tudo. Claro, Ela que ela não ia poder roubar. Ela tinha acesso a todos os quartos, então era ela, assim, não tinha outra pessoa. E aí, um belo dia eu estava andando lá pelo centro, próximo ao apartamento, e encontrei com um porteiro que eu acabei fazendo muita amizade com ele, porque eu chegava de madrugada e eu precisava de um apoio ali do porteiro. E ali o porteiro falou comigo assim, moça, você não sabe o que aconteceu depois que você saiu de lá. Aí ele foi e falou, uma moça agrediu a dona do apartamento porque roubaram um perfume dela e foi como? Roubaram o perfume da moça e estava na mochila da escola da menina, da filha dela, porque ela levava a filhinha dela lá às vezes para o apartamento, porque a escola da menina era lá perto, então acabou dentro da mochila da menina, o vidro do perfume estava lá. Esse roubo, pelo menos, ele não foi concretizado. E a dona, ela sofreu uma agressão, né? Ela foi agredida pela outra moça lá do apartamento. E aí o porteiro me contou essa fofoca depois. Aí eu só falei, é a vida, né, gente? Né? Fazer Acontece. o quê, né? Fazer o quê, né? Não me senti vingada por isso, claro.
Mas um pouquinho sim, acredito né? eu Um que pouquinho que ela sim. tenha mudado. Oi? Um pouquinho sim, né? Ah, meu lado escorpiana, sim, diria que sim. Vingada, gostei. Aí eu Mas falei com ele, nossa, meu Deus, gente, que triste. Não, ela apanhou, que não, machucou ela e horror! tal, deu escoriação no braço. E eu falei, Nossa! meu Deus, que triste. Tô chocada, passada. Bem isso. Mas assim, eu tenho, eu brinco que eu tenho muita história, porque, gente, em 7 anos aqui, até eu realmente me encontrar e morar 100% sozinha, eu devo ter rodado por uns 6 lugares em Belo Horizonte. Nossa. Uns 6 lugares, mais ou menos. Não é por uma questão de eu ser chata. Eu tava tentando me adaptar aos lugares. Eu não sou chata, mas eu tava tentando me adaptar aos lugares, às regras. É que tu E dá eu tava sempre azar. encontrando dificuldade. Sempre encontrando dificuldade nas regras das pessoas. Eu tive coisas roubadas em outros lugares. Eita. Tive coisa roubada em outros lugares que eu morei. Então, assim, roupa no varal sumir. Então, é um Capaz? negócio, tipo, roupa no varal, a roupa desaparecer. Gente, que loucura. Ai, como as pessoas são, né? Assim, as pessoas são malucas, né? Como que a pessoa que mora com você vai pegar uma roupa sua e depois como é que ela usa Pois aquilo? é. Que loucura. Não é meio que é uma coisa que, tipo, não faz muito sentido. Nesse meio de morar com pessoas, eu conheci 2 meninas que viraram minhas irmãs, são minhas melhores amigas. Hoje, elas me ajudaram muito e, assim, nós nos ajudamos bastante. Elas vieram de interior, vieram sem nada para cá, as meninas não tinham nem lugar para dormir, nem colchão, nem nada. E a gente se ajudou muito. Moramos juntas 3 anos. Viramos melhores amigas, assim, irmãs, e graças a Deus hoje elas moram com os namorados. Elas só saem, a gente só parou de morar junto porque falamos, olha, eu ia casar na época, né? E elas foram morar com os namorados, aí deu tudo certo. Mas com elas, assim, foram as melhores, assim, a melhor época que eu morei com alguém foram com elas. Se eu tivesse que voltar a morar com alguém, seria somente com elas. Não voltaria a morar com nenhum dos lugares que eu fui. Gente, eu tive um lugar que a mulher era garota de programa. Não julgo. Cada um Eu consegue seu tive dinheiro uma do jeito que vizinha assim consegue. também. Tudo bem, gente, eu não julgo, mas o negócio aqui que é levar a gente lá pra dentro do apartamento. Aí Não. só Não, Eu mas vazia estando a que eu lá, conheci. eu estando lá e a outra moça estando lá. E assim, era um apartamento em um condomínio de luxo. Ó, E ela falava que Então ela não Era era prostituta, ela era ela acompanhante era uma de luxo. acompanhante de luxo. secretária executiva, Adorei. bilíngue. Ai, chique. Adorei. E ela falava que ela era secretária. Ela falava pra mim que ela era pensionista do ex dela, que os dois eram ricos, tinham comércio e tudo mais. E aí ele deu o apartamento pra ela e ela, pra fazer uma segunda renda, alugou os quartos do apartamento. Fomos eu e uma moça que era enfermeira. Essa moça, inclusive, é evangélica, coitada, ficou chocada com o que estava acontecendo lá no apartamento. Muito bom. Mas isso A gente- aqui. Pode falar. Não, pode finalizar, porque eu vou meio que trocar de assunto rapidinho. E assim, a gente descobriu que ela era garota de programa porque a irmã dela chegou lá bêbada um dia e contou. A gente achava que ela tava só transando com os caras lá, né, dormindo Sim. lá com os caras, lá no quarto dela. E a gente ouvia, né? Claro, não tinha como não ouvir, né? Pois é. Ouvia mesmo, porque a acústica do negócio era nada. Então dava pra ouvir, tipo, né, assim, o bicho pegando mesmo lá no outro quarto. E não tinha como. Eu lembro que eu fiquei acordada e liguei a televisão no volume alto para não ficar ouvindo, porque foi desagradável. E no Ai, que outro dia ela olhava complicado. pra gente e falava: Bom dia, fofa, tudo bem? Dormiu bem, Desse querida? jeitinho, muito fofa. E ela chamava a gente de fofa mesmo, falso. E aí a irmã dela chegou lá e contou: Ah, você tem que sair dessa vida, essa vida sua de ficar dormindo com as pessoas por dinheiro, não vai te levar a lugar nenhum. Gente, que loucura. Peguei as minhas coisas e saí de lá. Porque não tinha condição mais de ficar. E ela, fofa, não vai embora, fica, fofa. Eu até baixo o lugar, o preço do quarto para você ficar. Eu gosto de você,
quero que você fique, fofa, não vai embora, não. E eu já tava, ó, joguei tudo dentro do meu carro e vazei. E assim, é aquela coisa, tem coisas que não dá pra gente que mora junto saber. Esse Depois tipo que de coisa, sabe, por não exemplo, consegue dessaber mais, né? não tem como. Como que você vai olhar pra cara dela? Pô, não julga a profissão da pessoa de jeito nenhum, sabe? Mas assim, a pessoa tava levando homens lá pro apartamento que ela colocou regra que não era pra fazer isso. Eu acho que o problema maior é a segurança, né? Porque Porque tu é não qualquer sabe quem é. Tipo, é trabalho, então não sei quais Sim. são os critérios dela, mas, sei lá, considerando que é trabalho, não nega ninguém. Vai saber que tipo de Claro. cara, sabe? É complicado. Mas falando sobre isso, sobre não poder levar pessoas, uma das minhas amigas que mora com os pais até hoje, ela me mandou assim, amiga, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair da casa dos meus pais vai ser comprar uns acessórios. Porque eu não tenho nenhuma privacidade no meu quarto. Porque eu não posso levar ninguém pra casa. Porque eu não posso espirrar alto que eles escutam. Eu vou comprar um monte de coisa. Meu quarto era do lado o meu quarto lá na casa dos meus pais é do lado do quarto dos meus pais. Ah, sem condições, tá louco. Privacidade zero. Não, imagina. Nem uma conversinha, nada, né? Nada. Nada. Nem um suspiro Nem um pode suspiro acontecer. mais alto não dá pra. É complicado mesmo. A questão Não dá. da privacidade, né? Porque assim, vantagens a gente tem muitas, né? Tipo, é todo mundo novo, é uma rotina que tu descobre, a tua própria rotina, os teus horários de fazer coisas, os teus jeitos de fazer as coisas. Que horas tu quer acordar, que horas tu quer lavar roupa, que horas. Quando tu quer trocar os lençóis, sabe? Tipo, é muita coisa que a gente descobre nova. Você tem que administrar uma casa. Então, assim, igual a Adri, que já foi casada, eu fico imaginando, tipo, eu nunca fui casada. Então, ela, no caso, administrou uma casa com duas pessoas. E eu acho que deve ser muito trabalhoso. Fico só imaginando isso. Hoje, eu crio uma rotina aqui na minha casa de tem um dia que é para faxina, tem um dia que é para lavar roupa, porque eu tenho mania de organizar as coisas, então eu sempre crio rotina de fazer isso. Dia certo de lavar roupa, dia certo de fazer faxina, dia certo de lavar banheiro, essas coisas. Mas é algo que, assim, você tem que saber sair de casa com a cabeça muito aberta, porque vai passar dificuldade? Pode passar. Infelizmente, gente, eu passei. E assim, por falta de planejamento financeiro, que é uma coisa que é muito importante. A gente até falou antes, né? Muitas pessoas não saem de casa ainda, não saíram de casa ainda, ou voltaram a morar com os pais por causa do planejamento financeiro. Então, quando eu fui morar, eu fiz conta. Eu falei, eu não tenho condição de alugar um apartamento sozinha. Então, eu vou ter que morar o quê? Dividir apartamento, porque eu não tenho condição. E aí, quando eu resolvi, ok, vou morar sozinha, eu tive que delimitar uma porcentagem do meu salário, que eu soubesse que vai ficar confortável se eu pagar isso aqui, porque eu tenho, sei lá, 90, 100 reais de luz, 100 reais de internet, comida, porque a empresa que eu trabalho banca a questão da alimentação, mas e quem não tem isso, como é que vai fazer esse tipo de conta? Gente, uma compra de mercado hoje. E tudo, Nossa, né? o mercado hoje é muito Gente, uma caro. compra. Nem Um me almoço de fala, domingo é nem me fala. 150 reais. E fora que assim, né, gurias, uma coisa que eu noto, eu senti, não pensei nisso agora, me planejei financeiramente, né, pensei ali nas minhas contas básicas, água, luz, condomínio e tal, só que tu tem que pensar também, eu não tinha pensado, daí eu acabei me apertando muito nos imprevistos, né, tipo assim, Tem que ter uma sobrinha, estragou. né? A minha geladeira estragou. Meu Deus, pra Nossa, mandar arrumar uma geladeira, é quase o preço de uma geladeira nova, de uma né? geladeira. Aconteceu isso Aí o comigo. meu gasta, e daí é assim, né? Uma coisa estraga na casa, a Puxa casa outra. toda começa a estragar, né? Aham. Aí o Aham. meu gás também, aqui é apartamento, é a gás, o meu gás estragou, também foi super caro pra consertar. Aí teve um mês que eu fiquei super apertada, porque tinha queimado a minha geladeira, tinha estragado o meu gás, eu tava sem internet, eu tava na função tentando arrumar minha internet.
eu me apertei porque eu não tinha feito esse planejamento financeiro, assim, ó, de ter uma reservinha ali para este tipo de coisa, sabe? Hoje eu já sei, eu já fico com o meu pé atrás esperando alguma coisa estragar, entendeu? Porque eu sei que pode Também. acontecer. E isso é uma coisa também que nós mulheres, a gente tem esse problema maior. Pelo menos eu não aprendi em casa a trocar um chuveiro, a Nem eu. arrumar, sei lá, arrumar qualquer coisa, ou se quebrar alguma coisa, mexer com ferramenta, com tábua. Não. Tipo, tá, Eu sei o básico. eu fiz técnico em edificações, eu me formei em pedreira, né? Então eu sei fazer as coisas. Mas entre saber fazer e fazer na sua própria casa, tem um mar, né? É a diferença. E aí, um dos guris que me mandou, eu pedi dicas. Eu disse assim: pessoal, se vocês tivessem que dar uma dica valiosa, um conselho que vocês gostariam de ter recebido quando estava saindo de casa, o que vocês diriam? Aí, esse aqui mandou quase um manual, o Bruno. Ele mandou assim: uma cópia da chave reserva em local estratégico sai mais barato do que um chaveiro. Bicarbonato com vinagre é útil para desentupir pia. Esse aqui nem eu sabia. Ter vela em casa sempre salva. Ter uma resistência do chuveiro também dá um alívio quando a gente precisa. O que lava banheiro de verdade, aí ele falou cândida. Eu sei que cândida é água sanitária, que a gente chama de que boa ou de clorofina, dependendo da região, mas é tudo a mesma coisa. Móveis eletrodomésticos vale a pena comprar usados. Fiquei garimpando na OLX e em 6 meses tinha tudo o que queria. E aí ele falou da dica de uma amiga nossa que deu, que é não compra, principalmente coisa de cozinha, não vai pela cabeça dos outros. Tipo, nossa, a air fryer é super útil. E realmente, a air fryer é muito útil, eu recomendo pra todo mundo. Mas de repente não é todo mundo que gosta, então não te joga comprar uma coisa porque outra pessoa falou que é útil, que de repente pra ti não vai ser. Aí ele falou, vai no básico e depois vai pro luxo. Mas se você é do time que gosta de cozinhar, gastar com panela boa vale muito a pena. E é verdade, porque se a panela não é boa, a gente queima comida. Quando escolhi a geladeira, foquei nas que tem freezer grande, porque dá pra congelar várias coisas. Essa aqui eu achei genial. Varal de teto ganha de varal de chão. E é muito verdade. Quando eu fui morar com o meu ex, eu tive uma experiência de 6 meses de morar com um casal. E a gente tinha um varalzinho de chão pequenininho, que tinha uma sacadinha no apartamento, que pegava sol de vez em quando. E não dava, não tem como. Não tem como secar roupa em varal de chão. É muito impossível, assim. E aí eles seguem aqui. Tem uma caixa de ferramentas e curiosidade para tentar resolver antes de chamar alguém. Porque o que mais tem é esses caras muquirana que cobram caro para resolver coisas simples. Tutorial no YouTube e caixa de ferramentas faz milagre. E se não tiver dinheiro para caixa de ferramentas, um alicate, uma chave Phillips, uma chave de fenda tá ótimo. E uma faca de serrinha. É a caixinha de primeiros socorros, né? Exatamente. Ué, a Thalita foi embora. Fui Deve ter olhar, caído. deve ter caído. Puxa ela aí. Vamos ver onde é que ela tá. Ai, tem que puxar. Tô muito chique nessas coisas, gurias. Volta, Thalita. Voltou a Thalita. Tá vindo, tá vindo. Oi, amiga. Oi! Eu acabei Caiu. caindo. Machucou, querida. Fofa. Agora eu vou te chamar de fofa. Ela tá com o pé. Lembra da fofa? Olha aqui. Tem o canal da Paloma Cipri. Ela ensina tudo. Colocaram Eu tava aqui, vendo né? que você tava falando sobre essas coisas. E você falou da Air Fryer, né? Sério. A melhor invenção do mundo foi Air Fryer e Pix. São as duas melhores invenções do mundo. Fogo, roda, Sim, azar. Air Fryer e Pix são as melhores coisas do mundo. é verdade. Concordo. Air Fryer é pra gente que mora sozinho, gente, é uma mão na roda pra Facilita. muita coisa. Facilita e assim, a gente mora em apartamento, né? Assim, a maioria de nós assim vai morar, o que acaba sendo mais em conta, dependendo da localidade, igual uma cidade grande, é apartamento.
E apartamento, gente, se você vai fritar uma batata, seus vizinhos Nossa. todos sabem que você tá fritando uma batata. O condomínio A sua inteiro casa sabe. inteira fica cheirando a batata. É verdade. Você fica cheirando a batata. O seu cabelo vai ficar cheirando a fritura. Então, assim, e é um cheiro que parece que não sai. Esse negócio impregna na gente. Depois que eu comprei a Air Fryer, nossa, cadê? Nunca mais. Eu nem comprei. Eu vou te falar a verdade, que tem um óleo que tá aqui comigo, que já deve ter uns 6 meses ou mais que ele tá aqui. Sabe que eu também Porque nunca mais usei? Eu não compro uso óleo, óleo não, também. gente. Porque aí, Eu, quando eu vou cozinhar sinceramente- alguma coisa, eu faço com azeite de oliva. Então, eu Sim, não uso mais óleo. Eu também. sinceramente azeite prefiro também. batata frita na gordura do que na airfryer. Fica com gosto muito diferente. Sim, fica. Assim como um lanche comprado é muito melhor do que um lanche feito em casa. Mas Sim. é porque o gostinho da gordura ali da chapa podre com um monte É de a coisa. E aquela chapa que junta aquela, né? Aquela sujeira ali de 3 Que nunca dias, foi 4 limpa. dias, Coisa boa. 5 dias ou 5 anos, Aham. né? A gente gosta daquela crosta que deve vir no ovo, né? É o sabor especial. Exatamente. Se lava a chapa, deu. É, exatamente isso. Outra dica que a gente recebeu é assim, ó. Mudar pode ser bom, pode ser ruim, mas sempre vai dar trabalho. Eu achei sensacional. Porque Adorei. se tu vai se mudar, vai dar trabalho, tem o trabalho da mudança. Se tu mora sozinho, tu vai morar com alguém, tem que se adaptar. E aí isso é assim, ó. Porque tu sai de casa, tu mora sozinho, tu cria tua rotina, tu vive ali o teu mundinho maravilhoso. E aí chega outra pessoa, que é a pessoa que tu gosta, é a pessoa que tu ama, que tu escolheu viver pra sempre junto. Mas aí tu gosta de lavar a louça em seguida do almoço e ela gosta de acumular a louça inteira do dia e lavar de noite. E aí isso assim, ó, já deu, sabe? Já acaba, já irrita, meu Deus, é terrível. Então, é bem complicado essa coisa de estar morando sozinha e ir morar com alguém. E aí não só necessariamente um casal, né? Às vezes, de repente, tu te apertou de grana, vai morar com uma amiga. E aí esse é outro conselho que outra pessoa nos deu, que é não more com amigos. Pode acabar com a amizade. Exatamente. Porque qualquer briguinha acaba virando uma discussão. E aí vai tomando proporções gigantescas e não dá certo. Tem que ser muito maduro para saber separar as coisas e não querer agredir o colega. Depois que eu virei amiga das duas meninas que eu conheci morando assim, nós nos tornamos muito amigas. A gente tinha uns embates, porque 3 pessoas totalmente diferentes. Eu, a organizada, a Marcele, a bagunceira, e a Fernanda, a apaziguadora. Ah, mas eu e a pelo menos Marcele, tem uma apaziguadora. Tinha o equilíbrio. Tinha. Mas a Fernanda tinha horas que ela ficava irritada e aí era eu e ela pra cima da Marcele. Porque a Marcele era muito bagunceira mesmo. E vocês Ela dividiam trabalhava... quarto também? Ou cada uma tinha o seu quarto? Não, cada uma tinha um quarto. E assim, ela chegava do trabalho, ela trabalhava técnico de segurança, ela ficava muito em obra. Ela chegava com aquela botina cheia de barro, entrava pra dentro de casa. Tipo, a sala, o piso da casa era um piso muito claro. Nossa, a sala toda cheia de barro. E aí ela deitava no sofá com a roupa suja de terra. Ah, não. Ficava lá assistindo televisão, mexendo no celular. E aí ela tirava aquela botina lá, deixava aquilo lá cheio de terra e tal. E aquilo ali matava a gente de raiva. Isso era, tipo, o mínimo que a Marcele aprontava. Mas a Marcele acabou amadurecendo e virou outra pessoa depois, graças a Deus. A gente Porque aprende eu acho muito, que ela não né? ia ter condição de morar com ninguém. Ela era muito desorganizada. Tipo, ela pegava copo de água, subia pro quarto dela. E aí, quando chegava no final de semana, a gente ficava assim, mas cadê os copos da casa? Já tava tudo lá. Todos no quarto da Marcele. Ou ela tinha que pegar uma bandeja e descer com aquele monte de copo que ela subia para tomar água e não descia com eles. Subia para colocar no criado. Eu falei, tem um depósito de copo lá no quarto dela. Tipo, tinha 5, 7 copos lá. Todo final de sexta-feira, sábado, ela ia descer. Ela desceu aquele monte de copo. Era sempre assim. Fora, assim, bagunça de calcinha no banheiro. Aí chegava visita. Ai, essa parte aí me matava de raiva, porque teve um dia que meu pai foi me visitar, e o meu pai pegou isso lá.
E a minha cara não cabia na sala da casa. Logo tinha uma seu pai. calcinha. Tinha uma calcinha vermelha na pia, meu Deus. E eu não vi. E a minha cara, gente, eu queria abrir um buraco e entrar lá dentro. De tanta vergonha. Falei, gente, como que a pessoa Imagina. consegue ser assim? E tem gente que é assim. E a gente É. culpou. Dava vontade de expulsar ela às vezes. Mas ela falava assim pra gente, ô gente, não desiste de mim, não. Dava vontade de dar um burro na pessoa. Mas a gente não desistiu dela e graças a Deus ela amadureceu. Ah, é evolução, E eu né? tô vendo ali, Todo mundo evolui. pior que morar com a amiga é morar com o parente, gente. Será? Ah, eu acho que sim. Porque o parente tu briga, mas sempre tem volta, né? É, Tu tem que engolir o parente. exatamente. E eu aqui no meu caso até é muito tranquilo. Tipo, eu moro com meu tio, mas o meu tio é praticamente meu pai, praticamente me criou. Então a gente tem uma relação super boa. Mas às vezes É o convívio. é o convívio. E aí eu não sei, porque tem toda a questão da diferença de idade, né, que é complicado. E aí tem essa coisa que eu via muito com o meu irmão. A gente chegou a morar os três aqui. O meu irmão agora, essa semana, fez 20 anos. Então ele tá bem naquela idade de começar a vida adulta, sabe? E entra pra faculdade, essas coisas todas. E aí o meu tio conversava muito comigo, ele dizia, eu não sei como lidar, porque eu não sou pai dele, então eu não posso xingar, eu não posso botar de castigo, eu não posso, eu não sou pai dele. Mas ao mesmo tempo, pô, sabe? Eu sou tio, eu tenho 50 anos, eu preciso... Aí tinha muita coisa que ele contava pra mim, tipo, da época que ele era mais jovem, assim, quando ele era guri, que ele não contava pro Rodrigo, porque não, imagina, eu tenho que manter a imagem. Eu digo, que imagem, meu filho? Não tem imagem, pode contar, não tem problema. Mas é bem complicado, assim, a questão do parente que não é pai e mãe, né? Porque tem que ter, assim, muito essa linha de respeito, mas mais ou menos. Quer dizer, respeito sim, sempre, mas Sempre. é um respeito que não é aquela coisa de pai e mãe de mandar, né? De ter que obedecer. Eu acho bem complicado. Nunca morei com parente. Não sei, nem quis. Meu pai falou, vai morar com sua avó. Sua avó tá lá morando com a sua tia. Mora com ela, daí você não vai pagar aluguel. Não, obrigada. Não. Às vezes é só complicação, né? Exato. Não quis partir pra isso, não. Melhor não, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tinha combinado. Eu adoro que as nossas combinações nunca dão certo, né? A gente tinha combinado que os episódios ia ter mais ou menos meia hora. Assim, quando você... Acho que foi a Vitória que falou, ai, meia hora tá ótimo. Eu disse, gente, meia hora não dá nem pro gasto. Às vezes não dá pra abordar tanto assunto. Não tem como. Mas a gente tá em 1 hora. Vai fechar 1 hora aqui. Então eu não sei se alguém tem mais alguma história divertida, engraçada ou triste. Assim, Eu tenho uma história desagradável, assim, mais ou menos. Não é, assim, tão desagradável, mas é um pouco engraçada. Pra mim. conta, que a Não gente sei quase se não pra ouviu a vocês tua vão voz. ser. Porque, tipo assim, eu tava morando isso foi no ano passado. Eu tinha alugado uma casa, a casa era bem grande, só que ela ficava no segundo andar. Embaixo tinha uma loja e a casa era no segundo andar. E do lado tinha uns vizinhos que eram muito festeiros, muito festeiros. Só que eu me apaixonei pela casa, a casa era grande e tal, tinha uma varanda maravilhosa, dava pra ver a rua inteira, que era no alto, sabe? Dava pra ver a rua inteira, tinha uma vista maravilhosa, então eu peguei. Aí era festa eles faziam festa quase todo final de semana e tal. E assim, eu não ficava muito em casa no final de semana, que eu ia pra casa de parente pra visitar e tal, então pra mim tava tranquilo, tudo bem. Só que aí eu comecei a trabalhar muito. Eu comecei a trabalhar de segunda a sábado, e aí pra mim ficava muito pesado. Daí teve um dia que era o meu aniversário, e aí eu saí, eu tava na quarentena, pra vocês terem ideia, tava na quarentena. E aí eu saí no meu aniversário pra ir pra casa de um tio meu, não lembro. Mas era pra casa de alguma pessoa da minha família. E aí, da esquina dava pra escutar o som deles fazendo festa. Da esquina da rua dava pra escutar o som deles. Tava até abafando o barulho de um bar que tinha na esquina. De um barzinho que tinha. Daí eu peguei e desci, passei a noite lá e voltei.
E aí, quando eu voltei muito tarde, já não tinha música, já não tinha mais nada. Daí eu falei assim, não, pelo menos eu vou dormir tranquila, né? Mas eu nem dormi em casa. Eu peguei e voltei pra casa de uns tios meus e fiquei por lá. Mas aí, no final de semana, isso foi no meio da semana. Chegou no final de semana, eles fizeram uma festa que, nossa senhora, o barulho tava muito alto. Daí deu umas, assim, quase meia-noite. Eu precisava trabalhar de manhã. Eu acordava 5 horas da manhã pra poder arrumar, pra poder trabalhar. Porque eu tinha que pegar o ônibus até 6 horas, senão eu atrasava. Daí, eu peguei e pedi pra baixar o volume. Daí ela veio brigar comigo, falando que não ia baixar o som, porque na semana passada ela fez festa e eu chamei a polícia pra ela, ela teve que desligar. Mas eu nem tava em casa. Aí ela começou a me xingar e que não sei o quê. Daí eu pedi pra baixar o som e que se ela não ia baixar esse som, eu realmente ia chamar. Eu nunca chamei, mas eu ia chamar. Daí ela pegou, e o pessoal da família dela fez ela baixar o som, assim, mas ela começou a gritar, falando alto, falando assim, eu posso até baixar o som, mas ela vai ter que aguentar minha voz, porque eu falo alto, que não sei o quê, que não sei o quê. Insuportável. Daí, insuportável ela. Só que aí eu falei, não, beleza, tranquilo. Eu sempre acordei muito cedo. Daí eu namorava na época e ele ficava muito lá em casa. Daí chegava assim, eu levantava às 6 horas eu levantava 5 horas pra sair e ele pegava e acabava levantando junto e ele não conseguia dormir depois. Daí ele viu que tava começando a afetar meu trabalho e tal, eu tava chegando em casa muito cansado. Ele começou a colocar som. 7 horas da manhã a gente acordava, até no final de semana. Ele pegava a TV e colocava som, mas ele não colocava música tranquila, ele colocava rock. E ele ligava a TV, né, tipo, na altura máxima e deixava o rock batendo. E a vizinha xingava, e ela falava que desgrama, que não sei o que, xingava um montão de palavrão e tal. Isso aí foi uma semana. Depois disso, ela nunca mais fez festa de alto. Dava 10 horas, ela já baixava o som, já não tinha mais som ligado. No Dia dos Pais, ela fez uma festa com som baixo. Deu 11 horas da noite, já não tinha som nenhum mais tocando. E, assim, foi, foi uma coisa, assim, muito engraçada pra mim. No momento, eu até achei, assim, nossa, é meio pesado, né, ficar colocando música, assim, por uma semana. Aí ele falou assim, não, você tentou conversar, não deu certo, vamos tratar eles dessa forma. De Quer igual pra colocar som igual. alto, agora vai. Daí nunca mais teve festa, e eu tive uma paz gigantesca na minha vida. Ai, Foi melhor, foi uma coisa muito boa. Ah lá, E se a foi a Thalita caiu Thalita de de novo. novo. Vou ficar de olho aqui pra puxar ela. Ó, já voltou. Oi, E aí, Thalita? amiga. Bem-vinda de volta. Mas eu tava ouvindo, gente. Não, eu acho que foi só bem no finalzinho agora que tu caiu. Não, mas deu pra ouvir. Ah, eu já tive vizinho na casa dos meus pais mesmo lá, e que realmente, putz, barulho é um negócio que incomoda muito. Muito. É um negócio muito chato. E assim, quando você vai olhar o lugar para morar, e aí é uma dica boa, faça uma pesquisa sobre o lugar, olha bastante. Eu morava perto de um lugar que tinha um bar, gente, que era um churrasquinho, que tinha música. Sexta, sábado e domingo, gente, que era o dia de dormir mesmo, de ter folga, eu não dormia. É. Fui procurar, assim, eu vi que tinha esse bar quando eu fui olhar o imóvel e eu ignorei. Gente, bar perto de casa, ai meu Deus, com música ao vivo. Agora tem pandemia, né? Outra coisa, mas vai voltar, isso vai voltar. É. Não vai ser para sempre. E é um negócio que incomoda muito. E na rua que eu morava passava um ônibus, gente, que parecia que ele estava passando dentro da casa. Era uma casinha de 2 andares, assim, ela era muito próxima da rua. Gente, a casa chacoalhava, pra vocês terem ideia. Nossa. Não, e foi coisas assim, detalhes que geralmente quando a gente vai olhar um imóvel, A gente a não gente não. percebe. Não se Ai, toca. que lindo a casa, tem armário. Ai, quero. Tem armário em tudo? Banheiro, cozinha, quartos. Ai, quero. Vou alugar essa aqui. E não é, não é assim, gente. Avaliem isso. Se possível, quando você estiver olhando o imóvel, retorne na rua do imóvel à noite, para você ver como é o movimento à noite, o que que tem, ou o que que não tem. Vale a pena Vale a pena dar dar uma uma investigada olhada, maior, né? nisso. Para vocês, assim, pra você não ter que pagar por uma coisa, e aí assina um contrato, e aí você vai ficar infeliz num lugar um Um ano, ano, né? Contrato é um ano. é um ano um contrato, a não ser que você queira quebrar esse contrato e pagar uma multa, que aí é chata.
Aí você vai ficar um ano nesse lugar infeliz e muito brava, porque você não prestou atenção nessas dicas. Assim, não prestou atenção nesses detalhes. Às vezes, no impulso, a gente olha e fala, meu Deus, nem aconteceu. A gente foi olhar essa casa, amamos, achamos a casa linda, espaçosa, mas a gente esqueceu que tinha um ônibus que passava dentro da sala, que a casa tremia toda, que Dentro da sala é ótimo. tremia muito, assim, assustava. Tipo assim, eu tava na cama, assim, aí o ônibus passava na rua, e ficava tremendo, assim, sabe? Era um negócio, assim, fora do normal. E fora esse bar, que ele não fechava, assim, o som ia até 1, 2 da manhã, tinha dia. E aí fora o povo bêbado, que parava em frente da casa, aí tinha briga, aí você escutava às vezes de madrugada, garrafa quebrando, polícia chegando. Aí no outro dia, quando você saía, você via, tipo assim, o estrago que tinha lá fora, falava, nossa, gente, realmente, o bicho pegou ali fora mesmo. E aí é ruim, e é bom você olhar isso, tentar ter o máximo de referências possíveis para fazer a sua casa o melhor dos mundos. É o que eu falo. Todos os lugares que eu tento pesquisar para morar, igual que eu já moro sozinha já tem 2 anos e só eu, 2 anos e meio mais ou menos, tá só 2 anos e meio que está só eu faço todo esse tipo de pesquisa porque eu quero que o ambiente da minha casa seja o melhor ambiente possível. É o meu ambiente, é o meu lugar. Então eu quero fazer dele assim o lugar mais tranquilo, mais gostoso, mais agradável possível. E é importante se atentar a esse tipo de sinal. É, assim, é o seu aluguel, gente, que tá ali. E é o seu aluguel e a sua felicidade também. Porque, gente, você morar sozinho, gente, é uma paz de espírito muito boa. Então, você chega do trabalho, eu trabalho de casa, né? Mas antes da pandemia, eu chegava em casa, aquele lugar tranquilo, de boa. Ah, tem um vizinho ali fazendo um sonzinho, mas, tipo, deu 9 horas, 10 horas já parou, tá? Mas é pouca coisa, não tem, assim, festa, bagunça, baderna. Então, essa dica de prestar atenção no lugar que você tá morando é importante. Vai morar é importante. Nossa, eu lembro que na casa do meu ex-sogro, bem do lado, tinha um imóvel que era uma casa, aí eles transformaram numa padaria. Aí da padaria virou churrasquinho. Aí eles começaram a abrir de noite também. Aí o churrasquinho começou a virar barzinho. E aí eles começaram a botar musiquinha ao vivo. Eu sei que chegou um momento que eles faziam karaokê a noite inteira. Nossa. Sério, a noite toda era karaokê. E era karaokê de velho, sabe? Tipo, era Roberto Carlos. Era umas coisas absurdas. E aí, não contente com o karaokê de velho, ele pegava o microfone e ele ia pra rua. E ele começava a chamar os vizinhos. Ai, seu Zé! Aparece aqui! Vamos tomar uma! Fulana, olha ali! E a tua esposa, como é que tá? E a guriazinha já voltou pra casa? E começava, gurias, microfone, assim ó, sábado, 2 da manhã, no meio da rua, sabe? Nossa. A gente botava a TV no máximo pra tentar olhar um filme e não tinha como. Tentava dormir, não tinha como, não dava, nada dava pra fazer. Porque o demônio resolvia brincar de microfone às 2 da manhã. Sério, assim, ó. Ai. Não chamou a polícia nunca? Ou não resolvia? Não, acho que a gente não chegou a chamar, porque a casa não era minha, né? Eu tava lá de visita. E aí o dono da casa era tipo, não quero me estressar, não quero me incomodar, vão saber que fui eu, pode dar problema, sabe? Aí a gente não chamava, mas que raiva que eu passava, meu Deus do céu. Aí eu não ficava lá, tipo, fim de semana, eu não ficava lá. Olha, sinto muito, mas vou dormir na minha casinha, bem plena aqui, que a minha rua é bem tranquila, não tem perigo, não tem problema. Tem mais 2 coisas que a gente precisa conversar antes de acabar, que a gente já tá em 1h10. Uma das coisas que eu acho que é bem importante, que eu tava conversando com a Thalita hoje mais cedo, que é a questão da segurança, né? E aí, especialmente para nós gurias do GuriasCast e todas as nossas gurias, que quando a gente vai escolher um apartamento, a gente tem que pensar no lugar que ele vai ser, assim, na localização, questão de bairro, de rua, se tem iluminação,
se tem movimento, como é que é o movimento, se tem porteiro. É uma série de fatores que a gente tem que se dar conta que a gente vai estar morando sozinha, sabe? Não vai ter o pai, o tio, o irmão, o vizinho, sabe? A gente vai morar sozinha. E aí tem a questão de, por exemplo, ter que chamar o instalador da internet, tem que chamar o cara que vai trocar o chuveiro, ou qualquer coisa assim. E é sempre uma pessoa desconhecida dentro de casa, é sempre um homem desconhecido dentro de casa, que vai saber onde tu mora, que vai saber que tu mora sozinha, vai saber como é a tua casa. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter bem claro, né? A gente ainda vive num mundo que ainda tem que se preocupar com essas coisas. Tu passou por alguma coisa assim complicada, Thalita? Ou as gurias também que moraram sozinhas? Bom, eu fui assediada pelo dono do imóvel que alugou pra mim, né? Aí Meu já deu Deus. ruim. Meu Deus do céu! Fui assediada pelo dono do apartamento. E foi muito complicado porque eu namorava na época. E ele conheceu meu namorado. E não adianta nada, né? Não adiantou nada, tá? Quando eu fui olhar o apartamento, meu namorado foi comigo. E aí ele mostrou, e ele muito simpático, muito solícito e tal. E eu, muito educada para conversar com a pessoa. E infelizmente, gente, aí a gente volta naquele assunto chato. Tem gente que confunde educação ou simpatia com tá dando em cima, né? É isso aí. Eu acho que ele pensou isso e ele deve ter criado uma fanfic na cabeça dele de que eu deveria largar o meu ex e ficar com ele, né? Já, que aí eu não ia pagar aluguel, né? Só se foi isso. Pô, vantagens! Porque não Ué, fazia sentido, né? E aí esse cara, ele virou e colocou uma cláusula no contrato que eu questionei com ele, inclusive fui questionar com um advogado. Ele colocou uma cláusula que ele poderia fazer as visitas no imóvel. Eu tive que fazer ele tirar essa cláusula. Quando ele me mandou o contrato para eu assinar, ele falou que ele poderia fazer visitas periódicas para vistoriar o imóvel. Aí eu contestei e falei, olha, não tem necessidade de fazer isso, uma vez que a vistoria vai ser feita agora, quando claro, o e imóvel quando está sendo entrega. entregue, ele entrega a chave para mim, e quando eu entregar a chave para ele, ele vai fazer outra vistoria. Ele falou, ah, não, mas é porque eu faço sempre assim com os meus inquilinos, e sempre deu certo. Qual é a finalidade de você visitar uma pessoa com contrato em andamento? Não tem finalidade, não tem plano. Não, Não tem imagina. Tá nenhuma. louco. E aí o meu namorado falou, por que esse cara tá fazendo isso? Meu ex falou, por que tá fazendo isso? Eu falei, não sei. Acredito que alguma coisa tem. Aí ele falou assim, eu tô achando ele muito simpático com você, toma cuidado. Ok, meio que dei uma cortada nesse cara e bati o pé para ele retirar a cláusula. Nós ficamos uns 3, 4 dias ali guerreando para ele retirar a cláusula e eu bati o pé e falei, ok, então vamos fazer o seguinte, eu não vou alugar, tá? Vou alugar outro lugar, vou procurar em outro lugar, Claro. te agradeço, muito obrigada e tal. Aí, por fim, ele, não, mas aqui eu quero que você fique no apartamento, eu tenho certeza que você vai cuidar muito bem dele e tal. Ok. E aí, sempre quando ele me mandava mensagem depois para me perguntar como estavam as coisas. Gente, qual é a finalidade? Eu tenho um imóvel, eu aluguei ele para uma pessoa, e eu fiz o contrato, eu não quero saber o que está acontecendo lá, não. Claro, Eu sei que tem algum problema quero saber grave. do dinheiro na conta início do mês. Eu só quero o meu aluguel lá, o Pix na minha conta lá do aluguel. É isso que eu quero, em dia. Com eu não quero certeza. saber o que as pessoas estão fazendo no meu imóvel, se as crianças estão lá riscando a parede. Eu não quero nem saber isso. Nada. Nada mesmo. Não quero saber disso. E aí ele ficava me perguntando como estão as coisas. E aí, quando eu estava para sair do imóvel, ele me perguntou 1 milhão de vezes se eu tinha certeza disso. Ele falou, mas eu gosto tanto que você mora aí e tal. E às vezes ele aparecia lá no prédio do nada, mas ele não ia no meu apartamento, porque não tinha o que fazer lá no meu apartamento, né? Sim. Eu estava sempre trabalhando, então ele apareceu lá algumas vezes. E o síndico falou assim, você viu o fulano aí? Não, vi não. Ele esteve aí, achei que ele estava indo na sua casa. Que complicado.
Que estranho. E eu não estava em casa. Eu estava trabalhando. E o meu medo, sabe o que era? Desse cara ter uma chave. Pois Ah, era o sim. que eu ia falar agora. Quando entrar em apartamento, tem que trocar a fechadura. Tem que Tem que trocar. E trocar aí a é uma dica fechadura boa. porque não tem condições. Troque, peça para trocar, pague para trocar ou principalmente coloque uma tetra-chave. Gente, apartamento tem que ter a tetra. É verdade. Além de ter a chave comum, tem que ter uma tetra, principalmente mulher. Grade, se você vai morar no primeiro andar e é térreo, tem que ter grade, gente, porque tem que ter, muito né? inseguro, é extremamente inseguro para mulher sozinha morar assim. Às vezes, eu tinha medo de deixar as janelas abertas justamente por morar sozinha. Eu sempre tive esse tipo de receio. Igual esse apartamento que eu escolhi aqui, que eu moro, ele é primeiro andar, mas não é térreo, né? É sobre a garagem. Garagem. E eu tentei tomar o máximo de cuidado possível. Quando eu vim, eu já olhei se tinha grade em tudo, se tudo tinha tranca, se tudo trancava, fechava. Testei tudo. E aí o próprio dono do apartamento falou comigo, olha, troque as fechaduras. Ele falou, Sim, pode até trocar. porque Condomínio tem normalmente câmbio. Foi fica uma coisa que eu ouvi. fica a chave com imobiliária, né? Vai saber se a pessoa da imobiliária não fez uma cópia. Exato, tem esse tipo de risco também. Tem esse tipo de risco. Então, eu sempre fui muito chata com essas coisas e eu sempre fui muito cismada. Muito medo, sei lá, de acontecer alguma coisa e tal. Eu sempre estava em casa, assim, muitas vezes sozinha, meu namorado ia, dormir uma vez ou outra, mas não era uma coisa, assim, muito frequente. Então, eu estava muito sozinha às vezes. E eu tinha sempre tive certos receios de medo mesmo, de insegurança, até porque, gente, onde a gente vive hoje, o país que a gente vive hoje, infelizmente, não dá para se pensar em, eu estou 100% segura, sem chance. É. Não, Você não não tá. tem como. Quando eu vim olhar o apartamento, eu olhei, tem câmeras, ok? Aqui tem câmeras. Olhei a região, tem cerca aqui, por exemplo, tem cerca elétrica em tudo, tem câmera em tudo, tá tudo funcionando. E quando eu vim morar sozinha, eu peguei o telefone do síndico e da subsíndica. Eu peguei o telefone dos dois. Por quê? Quando vem esse tipo de pessoa aqui na minha casa para instalar algo, igual veio uma pessoa para instalar uma luminária que eu comprei, a gente eu não sei fazer essas coisas, então a gente tem que chamar o famoso marido de aluguel, né? Que fica rico às nossas custas, inclusive. Inclusive, tem várias E aí, empresas já de maridas de aluguel, que eu acho fantástico. gente, é muito legal. Eu não achei mulher, eu achei só homem aqui em Belo Horizonte. Eu aqui é enorme, só achei homem. E aí, o que eu fiz? Aí fica a dica também. Eu avisei para o síndico e para a avisei para a subsíndica que estava aqui. Falei com ela, olha, dona Raimundo, tá vindo uma pessoa aqui, está lá, está tal hora. Ela falou comigo, eu vou acompanhar pelas câmeras. Qualquer coisa, você me manda uma mensagem, mas deixa as janelas abertas, Pô, com que legal. as janelas abertas, cortinas abertas e, se possível, a porta também. Eu sempre falo isso, por você ser mulher, tá sozinha, aí tipo vem um instalador de internet, ou um instalador qualquer tipo de serviço que vai fazer, é bom ter esse tipo de cuidado. Aí, quando eles vierem, agora não tem mais ninguém, mas quando eu mudei para cá, que tem 3 meses que eu tô aqui, eu tive gente diferente entrando aqui uns 3, 4 dias. E foi assim, tudo aberto, nada fechado, tudo aberto, e a porta também aberta. Justamente para até se acontecer alguma coisa, ter algum tipo de reação. E Claro. também um pequeno spray de pimenta, né? Que fica ali, sim. né, guardado num compartimento. Gente, mulheres, tem que andar com isso, né? Ai, Tem que gente. andar com isso. Eu tenho spray de pimenta já tem muito tempo. Eu precisei acioná-lo uma vez dentro do coletivo, mas, né, deu tudo certo. A pessoa passou mal, o ônibus abriu, eu desci, né, e fui embora. E essa pessoa ficou lá. Cega. A pessoa ficou lá gritando e a pessoa tentou me assediar de verdade. Então eu tive que fazer alguma coisa, porque tipo, as pessoas veem e não fazem nada. Então eu tive que fazer alguma coisa. E eu tenho esse sprayzinho de pimenta, tenho ele guardado. Nunca mais precisei usar, espero também não precisar, mas eu tenho ele no local certinho. E sempre quando eu tenho esse tipo de serviço aqui, eu aviso para o síndico e para ficar sabendo, para ficarem cientes mesmo, até se acontecer alguma coisa,
ter algum tempo de reação. Eu acho que isso é importante. É bem importante, né? Uma das dicas que a gente recebeu aqui no chat é que é bom ter uma chave reserva com alguém que a gente confia. Eu tenho uma que eu deixei nos meus pais. É sempre bom. Aí Eu sei tenho uma que tá na casa dos meus pais. Tem uma chave reserva na casa dos meus pais. E tem uma outra. Eu fiz duas, na verdade, porque eu sou esquecida. E aí tem uma outra que tá em algum outro lugar que eu não sei, tô lembrando onde não, mas tem uma chave que eu não sei onde tá. Mas eu tenho uma outra chave. Importante é saber que Reserva tem. é importante. A gente recebeu outro comentário aqui que é: eu coloquei meus sogros pra morar comigo, pensando que ia ficar 3 dias por semana em outra cidade trabalhando. Veio a pandemia, trabalho remoto e agora eu tô lascado. Meu Deus, com sogro e sogra ainda. Meus pêsames, querido. Acontece. Acontece. É complicada a situação. Acontece. Faz parte, né? A gente acaba mudando os planos todos. Mas vai passar, tá? A pandemia não vai durar pra sempre, não, viu, gente? Daqui Vai a pouco passar. já acaba. Gurias, tem Às vezes vai criando um amor ali, vai criando um elo, né? Né? Às vezes sim, às vezes não, mas às vezes sim. Quem sabe? Sim. Tem um depoimento aqui que eu achei muito bonitinho, que é de uma amiga minha, que eu mandei a mensagem pedindo dicas e tal, e ela disse: amiga, eu vou falar como se fosse pra ti. Aí ele é meio grandinho, mas eu achei bem, bem querido. Ela disse assim: aproveita os últimos momentos na casa dos teus pais. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Tu só vai voltar como visita e vai sentir saudade. Então guarda esses momentos com carinho. Ai, que fofo. É verdade. Achei um amor, assim. Tem uma reserva financeira, porque o gás acaba, a resistência de chuveiro queima, tudo aquilo que a gente já falou, né? E lidar com essas coisas sem um adulto no início é bem complicado. Se você não sabe trocar, vai ter que pagar. A gente tem que tomar as decisões, né? Isso é uma das coisas que mais me pegou, assim, é ter que tomar as decisões, sabe? Tipo, não dá pra ligar pra mãe e dizer: mãe, o que eu faço? Exato. A minha mãe fica assim: e aí, o que tá acontecendo aí? Eu não falo nada pra ela. E ela fala: mas aqui você não me conta nada dos seus problemas aí na sua casa. Eu falei: porque eu não tenho que te contar, mãe. A gente tem que resolver, né? E aí ela fala: ai, gente, a minha filha é muito madura, muito maravilhosa. Eu falei: desde que eu saí de casa, eu não saí. Então eu tenho que aprender a me virar sozinha. Então, assim, eu tive vezes que eu chorei de saudade de casa, meus sobrinhos crescendo, eu vendo fotos, vídeos dos meus sobrinhos, e a coisa mais fofa do mundo, brincando com a minha irmã e tal, e eu ficava: meu Deus, eu tô perdendo essas coisas. Tinha almoços de domingo que eu não podia ir, porque tinha dia que eu trabalhava viajando, eu estava me organizando para viajar, ou estava chegando de uma viagem, e eu perdi algumas coisas. E isso me doeu, viu? Então, assim, quando tiver para sair de casa, realmente, aproveita esse momento, aproveita esse aconchego de lá, que casa, né, de pai, de mãe, tem esse aconchego. E quando a gente volta como visita, nunca é a mesma coisa, né? Não adianta. Não é. Não é. A minha mãe fica: vai dormir, vem dormir aqui e tal. E aí eu tive um final de semana recente que eu fui pra lá e aí eu fui dormir lá. Meu Deus, eu me senti uma estranha. Total. Não gosto de dar trabalho pros meus pais, então eu não gosto de dormir lá. Eu sempre que eu vou pra lá, eu vou e volto no mesmo dia. E aí eu resolvi dormir lá, mas eu me senti uma estranha na casa dos meus pais. A rotina e eu falei: muda, gente, tudo como diferente, né? eu cresci aqui, meu Deus. Eu brincava descabelada nessa casa e agora eu já sou realmente meio que visita mesmo. Muda totalmente. E assim, o amor que os meus pais, quando eu chego lá, fazem de comida, de agrado. É uma coisa que é muito gostosa. Para mim, assim, não tem preço. É uma coisa que é muito válida. E como eu falei, eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Então, assim, eu sei que se eu precisar voltar um dia, eles vão estar lá para me receber tranquilamente. Só que, assim, eu já falei que eu já não consigo mais voltar. Mas eu tô vendo que meu irmão já casou e a minha irmã ficou noiva agora, vai casar. Então, os meus pais vão ficar lá em casa sozinhos agora. E aí eles ficam assim: vem morar com a gente, traz o Luke. Não.
já tenho meu espaço, meu jeito, minhas É. horas, minha rotina. Eu não consigo voltar. Me esforço o máximo possível para não voltar. E não é por orgulho, é por eu já ser independente mesmo e Sim. não ter mais aquele espaço lá. Já não é mais a mesma coisa para mim. Aquilo ali já, sei lá, parece que tem décadas que eu saí de É, casa. não significa mais, né? É verdade. Aí depois ela segue aqui. Por mais que tenha experiência vivendo sozinha, morar no teu apartamento, realmente só tu, pode ser um baque no psicológico e pode te fazer sentir sozinha, desamparada e insegura. Mas a experiência é maravilhosa. É um passo que depois que tu dá, tu não quer nunca voltar atrás e te faz crescer horrores. Que é bem isso que a gente estava Exatamente. falando agora, né? E aí no final ela diz Deu assim: carência. hã? Deu carência. Eu chorei muito, né? Eu Eu bebi também chorei. muito, bebi muito, bebi muito, inclusive. Bebi, continuo Bebi, bebendo, bebo até continuo bebendo, hoje. continuo bebendo. É assim. Mas assim, quem quer fazer isso, eu lembro da Vitória, que a Vitória ia participar hoje, mas não pôde, mas ela vai ver depois, que é uma experiência que te amadurece uns 20 ou Ah, 20 anos ou sim. mais, te enriquece, nossa, de um tanto. Assim, você se sente capaz de muita coisa. Então, quem tem essa ideia, amadureça, planeje, faça contas, compre coisas seminovas se você não puder comprar coisas novas. Compre o básico primeiro, que o que você precisa, o que você não tenho Compro nada. o Então você precisa de necessário, né? necessário. Você precisa de uma cama, Um um fogão e uma fogão geladeira. e uma geladeira. É isso que você Exatamente. precisa Cama, no fogão e início. geladeira. É É isso aí. isso que você precisa no início. E aí depois você vai comprando. Quando eu fui morar também, eu não tinha nada, absolutamente nada. E tudo que eu tenho aqui, eu fui conquistando ao longo dos anos. É questão de planejamento mesmo, organização. Você vai indo. Vai passar uns perrenguezinhos assim para aprender. Isso tudo te amadurece. Dói um pouquinho, mas é pro bem. E amadurece muito. E, assim, o que eu tenho para falar é que quem quiser tomar esse tipo de decisão, planeje e vai, porque vai dar certo, você vai fazer acontecer. Não tenha medo. Você vai chorar, vai sofrer um pouquinho, mas vai dar certo. Eu acho que é enriquecedor e te amadurece muito. É, assim, a grande maioria das pessoas que eu perguntei me disseram assim: a dica é só vai. Vai dar É. medo, vai com medo mesmo, porque nunca vai ter o momento perfeito, sabe? Ah, eu tô bem financeiramente, eu tô num trabalho que eu gosto, eu arrumei o apartamento perfeito. Cara, dificilmente isso vai existir, sabe? Nunca vai Então, estar assim, 100%. só vai, te joga um colchão, uma geladeira com um freezer grande e um fogão, Um fogão. e é isso, e tá pronto. E aprenda a ser um adulto funcional. Sim. Essa é a última dica da minha amiga, da Gabi. Ela disse assim: se tu já não é, aprende a ser e agir como um adulto funcional. Saiba que a Sim. louça não vai se lavar num toque de mágica, que a casa precisa ser limpa com regularidade e que ter tudo isso feito te ajuda a ser mais produtivo e ajuda na saúde mental. Um adulto que não tem essa experiência antes de juntar escovas com o amor da vida pode e vai passar por perrengues, principalmente com o cônjuge. Aí ela botou entre parênteses: vide meu namorado e sua nula experiência em morar sozinha. Ah, E que fofa! não, ela é um amor, assim, e ela... Ela parece ser muito carinhosa. Não, um amor, assim, ó, um amor, e ela fez isso bem como se ela fosse falar comigo mesmo, eu achei muito legal. E a experiência dela é exatamente isso. Ela morava sozinha porque ela veio pra minha cidade pra estudar. E aí ela começou a namorar e tal, eles resolveram morar juntos e ele saiu da casa dos pais. Então ela já tinha toda uma rotina de ser um adulto funcional e ele não, sabe? Então eles passaram por alguns acertos, né? Sempre tem, assim. Mas essas foram as dicas dela. E eu acho, gurias, que agora a gente já tá em 1h30. A gente já tá Agora cansada sim. de falar. Rendeu, hein? A rende, Agora né? É já que deu. esse assunto rende mesmo. A gente tem que Rende. escolher o tópico da semana que vem.
que a gente tem aqui na nossa lista que eu peguei lá do grupo? A gente tem Ok. compulsão alimentar. Cara, só coisa leve. Compulsão alimentar, relacionamento abusivo, amor próprio, crises de ansiedade. Aí 2 que eu anotei agora durante esse episódio. Gravidez na adolescência aos 30, que é uma coisa que acontece muito comigo, que eu tenho 26, quase 27, e eu penso, meu Deus, como é que eu vou engravidar na adolescência? E, né, já passou faz muito tempo. E a necessidade do spray de pimenta, né, que engloba toda a questão da segurança, da violência, essa coisa toda. Ou, eu não sei, a gente pode também pegar uma coisa mais leve, esses assuntos são todos meio pesados. A gente tinha ainda a questão do assunto do relacionamento abusivo. Foi uma coisa que a gente ainda tinha algumas arestas, algumas coisas ainda que a gente queria terminar. Talvez nessa semana que vem seja bom a gente fechar assim, não fechar, mas terminar esse assunto que a gente tinha começado. E foi muito bom, foi muito forte. Quem participou semana passada viu que eu queria chorar com o depoimento. E foi muito forte, assim, me pegou de surpresa, de verdade. Eu acho que é um assunto que tem que ser um pouco mais falado. E aí a gente meio que fecha esse tema. E aí na outra semana a gente vai falar sobre os dates, que ela é A outra interessante semana também. já é quase Dia dos Namorados e a gente vai falar de date ruim. Você sabe que dia cai o Dia dos Namorados, Gurias? Sábado. Sábado, Sábado. linda! Meu Sábado, Deus. linda. É, Mas eu acho que a gente pode fazer uma prévia e no dia dos... Ai, gurias, a gente tem que fazer alguma coisa no Dia dos Namorados. Não é possível que eu vá passar Eu faço. eu e Deus. Não, a gente pode abrir um podcast. A gente já marcou de então, fazer uma coisa no Dia dos Namorados, No né? No Dia dia, dos Namorados né? era todo nós, Então tá. juntas Sim. aí, enchendo a cara. Vamos fazer. Vamos bolar uma coisa pro Dia dos Namorados. Mas eu acho que vale a pena a gente falar dos dates, né? Eu, por exemplo, já falei que eu sou uma Bruna Louise da vida. Porque é uma pessoa que já passou perrengue na vida, sou eu. Com date, então, nem se fala. Gente, Então, eu- imagina. Ai, Eu tenho eu um vou stand-up. mais ouvir. Eu vou mais ouvir nesse dia, porque eu namorei a vida inteira, né? Eu saí de um namoro pro outro praticamente, eu não então... tenho também muita Eu experiência. também. Mas eu vou também. Namorei- ser bancada, namorei com a- vou prestar atenção. eu namorei quase 6 anos. E foram nos últimos 6 meses que eu tenho essas histórias, são dos últimos 6 meses. Assim, vocês vão rir, vão ficar um pouco preocupados, porque, gente, tá difícil. Então, Entendeu? semana que vem a gente tem relacionamento abusivo. Na próxima semana, entrevista com Thalita. Especial dates ruins. Não, e vamos tentar trazer mais gurias do grupo também. Uma coisa que a gente... Sim, eu tenho certeza que elas têm. Sim, As meninas têm, a tive gente, a ideias. gente vê a quantidade de date furado que essas meninas participam. Uns até piores do que os meus. É verdade. Vamos pegar os depoimentos delas também, né? A gente pega depoimentos, áudios, Pra poder vídeos, comentar aqui. alguma coisa. Vai ser bem, ótimo. Tá, vai ser bem ótimo. legal. É, Então tá. Então finalizamos por aqui com 1 hora a mais do que a gente tinha planejado. Mas tá tudo bem, a gente tem que aprender a viver com imprevistos, tá lá nas dicas. claro. Então, agradecemos aqui a presença de todos. A gente teve um chat muito movimentado, eu fiquei muito feliz que a gente Gente, teve. galera Ai, do adorei. Chão. Muito obrigada. De Muito novo, obrigada. agora que vai ficar salvo, quero agradecer ao Alex pelo nosso logo maravilhoso, Alex Moreira, que fez o nosso logo em tempo recorde. Os guris do Rcast, que hoje, assim, 10 minutos antes de eu entrar com vocês, eles estavam faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E, inclusive, amanhã, 8 horas, tem Rcast. Amanhã é uma conversa com o professor Jefferson, que é professor de biologia, sobre pandemia, vacina e futuro. Acho que é isso, né, Juan? Se não for, me corrige. Mas amanhã tem Rcast, estão todas convidadas. E semana que vem, quarta-feira, 10 horas, vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Quem quiser, a doença e as vacinas. É o Rcast de amanhã. Ótimo tema. Então, aqui estão os nossos arrobas do Instagram. Quem quiser, nos siga. Que nós somos muito legais. E quem quiser também nos mandar depoimentos e coisas sobre
relacionamentos abusivos, que já passou. Claro, a gente não vai falar nomes de ninguém, então o sigilo da fonte é garantido, então sintam-se à vontade e semana que vem acho que vai ser bem legal também. Muito obrigada pela presença de todos. Vocês nos fazem muito felizes. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Beijo!